Bem-vindos à Oficina de Astronomia número 463, patrocínio da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e hoje nós vamos falar sobre estações meteorológicas operadas pela rede Ômega Centauri. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria de lembrar mais uma vez do Anuário Astronômico Catarinense, edição 2021. Excelente trabalho do nosso colega Alexandre Amorim, lá do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas de Florianópolis. Peça o seu exemplar hoje mesmo, agora mesmo, mande um e-mail para costeira1@yahoo.com, costeira1@yahoo.com. Eu garanto que vale a pena. Meus amigos e minhas amigas, fica também o convite para que vocês confiram sempre as novidades lá no site da rede Ômega Centauri, redeomegacentauri.org, especialmente no núcleo do professor André Lau da Costa e no meu espaço, o portal Ciência e Cosmos. Quase toda semana tem material novo por lá, não deixem de conferir. Bem, meus amigos e minhas amigas, fiéis companheiros das oficinas de astronomia, em 2021 estamos completando 25 anos do nosso projeto e hoje na oficina 463 vamos abordar em detalhes uma das estações meteorológicas que é operada pela rede Ômega Centauri aqui no estado do Rio Grande do Sul. A rede Ômega Centauri possui entre os seus núcleos operacionais, o núcleo de meteorologia, que é coordenado pelo professor Roberto André dos Santos, lá de Porto Alegre, e possui também uma central de operações lá em Lomba Grande, no interior de Novo Hamburgo, onde funciona a unidade técnico-logística do Morro dos Cabritos, que faz o apoio logístico e técnico para os empreendimentos da rede. E nessa localidade existe instalada uma das 3 estações meteorológicas operacionais que a rede conta atualmente. É a estação do Morro dos Cabritos, em Novo Hamburgo, a estação Alfred Wegener, lá em Porto Alegre, sob a responsabilidade do professor Roberto André dos Santos, e a estação de meteorologia aos cuidados do nosso presidente executivo, o professor Érico Kemper, lá no interior do município de Dois Irmãos, na subida da Serra Gaúcha. Nós vamos falar hoje sobre a estação do Morro dos Cabritos, que está sob a minha responsabilidade técnica e que tem como objetivo fazer o monitoramento meteorológico ali da região que fica, é a chamada região do Vale do Rio dos Sinos. Existem várias estações meteorológicas por lá e a nossa é uma célula a mais dentro dessa rede de monitoramento. Essa estação nós vamos detalhar agora aqui um pouco para que vocês conheçam o tipo de instrumental, as variáveis que são regularmente observadas, enfim. E existe também lá no site da rede Ômega Centauri um arquivo em PDF com 36 páginas, que é o manual técnico da estação meteorológica do Morro dos Cabritos, onde, se vocês quiserem saber mais detalhes a respeito dos equipamentos usados, calibrações, aferições, etc., pode ser consultado e baixado aquele material. Bem, a estação está funcionando em regime experimental desde junho de 2017 e passou, a partir do ano passado, de 2020, a fazer o monitoramento sistemático de várias variáveis meteorológicas, embora ela ainda não esteja com a sua configuração instrumental completa, tá? A localização geográfica, que foi obtida com GPS de alta precisão, na latitude 29 graus e 47 minutos sul, quase paralelo 30, né? Longitude quase exatamente 51 graus a oeste de Greenwich e a altitude em torno de 190 metros, 190,51 metros. Tá? Essas coordenadas referem-se ao Morro dos Cabritos, que fica na região de Lomba Grande, um distrito rural no interior da cidade de Novo Hamburgo, aqui no sul do Brasil.
Em particular, a estação ela está localizada, digamos assim, no coração desse Morro dos Cabritos, onde tem um vale interno. É uma região que tem extensa cobertura vegetal de Mata Atlântica, tanto nativa quanto Mata Atlântica em estágio de recuperação. E a estação está localizada na encosta oeste do Morro dos Cabritos, a cerca de 2/3 da cota máxima desse morro, né, que gira em torno dos 300 metros. Tá? Aqui nós temos um mapa, aqui a região, o Morro dos Cabritos especificamente, né? E aqui próximo da curva de nível de 200 metros, né? A localização da estação. A orientação ali dos pontos cardeais, então aproximadamente na direção, na encosta noroeste do morro, né? Tem uma vista do alto, né? Feita por satélite, onde nós temos a sede operacional lá da rede. A estação fica localizada nessa parte aqui. Esse ponto branquinho é o abrigo meteorológico, que nós vamos apresentar logo em seguida. E aproveitando aqui, nós temos o prédio do Observatório Astronômico, que está em fase final de conclusão. Aqui a unidade técnico-logística, que presta serviços para a rede, né? E aqui a área digamos, de suporte de operações, né? Onde tem refeitórios, etc. Né? Bom, quais são as variáveis meteorológicas que estão sendo observadas nessa estação atualmente? Então aqui vem a lista completa. Temperatura do ar, temperatura de relva, temperatura do solo, os chamados geotermômetros, umidade do ar, tanto relativa quanto absoluta, pressão atmosférica, direção e velocidade do vento, pluviosidade, chuva acumulada e fluxo pluviométrico também, tá? Evaporação, balanço evaporação, precipitação, evapotranspiração potencial, incidência de orvalho, insolação, período de horas de insolação, iluminação ambiental, incidência de radiação ultravioleta, nebulosidade, e aí temos fração de cobertura do céu por nuvens e descrição e tipos de nuvens presentes, ocorrência também esporádica de fenômenos de ótica atmosférica, como arco-íris, halos, parelhos, enfim, e também o monitoramento do nível de ruído ambiental. Tá? São aproximadamente, eu não contei, mas dá umas 18 a 20 variáveis, tá? Que estão sendo monitoradas sistematicamente. Aqui nós temos uma vista geral parcial da estação. A imagem está um pouquinho distorcida por causa da lente grande angular que foi usada, né? Veja que a estação está instalada em terreno plano, gramado, né? Como determinam as normas internacionais, a região totalmente rodeada por mata, né? E aí a gente vê alguns dos instrumentos que estão já instalados, que nós vamos mencionar depois. Nessa parte especificamente da instrumentação, na parte de termometria, para vocês verem o cuidado que a gente adota, né? Não é simplesmente instalar um termômetrozinho lá e olhar a temperatura, né? Quanto é que está. No caso, na termometria nós temos a temperatura do ar. A temperatura do ar deve ser medida a uma altura de 1,5 metro do solo, mas a temperatura de relva é medida rente ao chão, né? E tem também as temperaturas dentro do solo, né? Que são medidas com os geotermômetros. Então vamos por partes. A temperatura do ar, ela é medida não por um termômetro, mas por um conjunto de termômetros, tá? Tanto digitais quanto analógicos. E entre os termômetros analógicos tem termômetros de mercúrio, termômetros de álcool, todos eles estão instalados a 1,5 metro de altura do solo, como eu falei anteriormente, num abrigo meteorológico padrão, que é uma casinha, né, construída em madeira, com paredes de venezianas duplas, pintada na cor branca fosca e com a porta dessa casinha virada para o lado sul, para evitar que os termômetros sejam acidentalmente expostos à luz solar.
A iluminação interna desse abrigo, que é para fazer as observações noturnas, é proporcionada por uma luz elétrica fria, dessas lâmpadas que não emitem calor, né? E ela é acesa apenas quando é feita a leitura dos dados, né? Os valores coletados de temperatura, então, são 8 sensores e é feita a média aritmética desses 8 sensores, né? As observações são realizadas nos horários internacionais, padronizados pela Organização Meteorológica Mundial, que são 0 hora, 6 horas, 12 horas e 18 horas, horário de Greenwich, né? Que seriam, pelo horário de Brasília, 9 horas da noite, 3 horas da madrugada, 9 horas da manhã e 15 horas. Tá? Bom, eu coloquei aqui 6 horas raramente, né? Não é sempre que a gente observa as 3 horas da madrugada, né? Por motivos óbvios, mas, enfim, esporadicamente também são feitas essas medidas nesse horário, mas nem sempre. Para terem uma ideia dos sensores de temperatura que nós temos instalados lá, né, os detalhes de cada um desses equipamentos, como precisão, resolução, etc., estão, como eu disse, disponibilizados lá no site da rede. Um termômetro digital Minipa modelo MT240, um termômetro digital marca Oregon, um termômetro analógico de álcool fabricado pela Incoterm, termômetros analógicos de mercúrio também da Incoterm e um termógrafo, que é um termômetro registrador analógico de fabricação japonesa. Tá? A temperatura média diária ela é calculada pegando-se o valor da temperatura mínima ocorrida e da temperatura máxima ocorrida, somando as duas, né, e dividindo por 2. Né? É o procedimento padrão, né, para se calcular a temperatura média de cada dia. O que mais que temos aqui na parte de temperatura? Nós também calculamos a temperatura média mensal, que simplesmente é a média aritmética das temperaturas médias diárias, né, do mês. E pode-se também calcular a temperatura média anual, que é a média aritmética das temperaturas médias dos meses do ano. Tá? Aqui uma vista frontal, né, do abrigo meteorológico. Né? A face, então, que tem as portas, está voltada para o lado sul. Né? Aliás, até tem uma estaquinha lá atrás que mostra o norte, né, a direção do norte geográfico. Tá? Uma vista do interior do abrigo, onde nós temos aqui os termômetros que assinalam a máxima e a mínima do dia. Temperatura máxima e mínima do dia. Aqui o termômetro digital da Minipa, modelo MT240. Aqui os sensores digitais de temperatura e umidade, que são processados por essa CPU ali em cima, que é uma estação meteorológica digital, fabricada pela Oregon. Um psicrômetro, que é um termômetro de bulbo seco e um termômetro de bulbo molhado, né, úmido, né, para, a partir da diferença das temperaturas, calcular a umidade relativa do ar. Que mais temos aqui? Um evaporímetro de piche, que é um tipo de uma ampola cheia d'água, onde tem aqui um filtro de papel embaixo, né? E a gente vai lendo em milímetros a evaporação de água diária. E aqui um termohigrógrafo, que é um termômetro e um higrômetro registrador que desenha numa carta de papel giratória a variação contínua da temperatura aqui na parte de cima e da umidade aqui na parte de baixo. Tá? Então aí uma vista do interior do abrigo. Bom, a temperatura de relva é aquela temperatura medida no nível do solo, com a ajuda de um termômetro analógico de álcool que está instalado rente, né, à linha da grama, e ele está fixado junto ao conjunto dos geotermômetros, que são os termômetros que medem a temperatura dentro do solo. Aqui tem uma vista, então, desse conjunto todo. Né? Nesse cantinho aqui, o termômetro de relva. Tá? E esses canos aqui, eles contêm termopares enterrados nessas profundidades aqui. Ó, 5 centímetros, 10, 20, 50 e 100 centímetros, ou seja, 1 metro de profundidade. Isso é para fazer a leitura
da temperatura dentro do solo nessas profundidades previamente estabelecidas, né? A gente abre aqui os tampões, pega a extremidade do termopar e liga no multímetro para fazer a leitura da temperatura. Tradicionalmente, esses geotermômetros, eles eram utilizados, termômetros de bulbo, termômetros de vidro mesmo, com hastes alongadas, né? E os bulbos enterrados nas diferentes profundidades. Só que a Organização Meteorológica Mundial está recomendando que sejam utilizados termopares, porque se você enterra um tubo de vidro no solo, você tem condução de calor através do tubo de vidro, e isso pode alterar a leitura da temperatura lá dentro na profundidade que a gente quer medir, né? Onde estão instalados esses sensores foi retirada a grama, né? Quer dizer, é o que a gente chama de solo nu, sem cobertura, apesar de que tem estações onde os geotermômetros estão instalados em solo gramado também, né? Mas geralmente é em solo sem cobertura vegetal. Bom, já comentei sobre a temperatura do solo, então aí, né, as profundidades que nós adotamos são essas aí, 5, 10, 20, 50 e 100 centímetros, embora existam pequenas variações de estação para estação, principalmente nessas profundidades aqui. Tem gente que mede não em 50, mas em 40 centímetros, tem gente que mede em 30 centímetros, enfim, né? Mas essas são as profundidades que nós utilizamos. O multímetro que é usado para a aferição da temperatura no solo é um modelo Minipa ET1110 DMM, que faz leitura de temperatura com precisão de 1 grau Celsius. Bom, a parte de higrometria, ou seja, medida da umidade relativa e absoluta do ar, né? Nós temos 4 instrumentos para fazer a medida da umidade relativa. É um higrômetro digital da Minipa, um higrômetro digital Oregon, um psicrômetro analógico, que é aquele termômetro de bulbo seco e bulbo úmido, e um higrógrafo analógico, que é um higrômetro registrador, que faz parte ali do termohigrógrafo que está instalado no abrigo meteorológico, né? No caso é o modelo POL-23, ele é de fabricação japonesa e importado por essa empresa paulista que é a Politerme, tá? Também se determina a umidade relativa do ar média do dia, e a gente faz isso pela média aritmética do valor máximo e do valor mínimo da umidade relativa que foi medida, tá? Chamo a atenção disso porque, por exemplo, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ele recomenda uma fórmula totalmente diferente dessa, tá? Nós não usamos essa fórmula, nós estamos usando essa aqui, que é mais simples e de certa maneira faz mais sentido até do que a fórmula recomendada pelo INMET. Quem quiser saber qual é a fórmula, eu acho que eu não incluí aqui, por questão de limitação de tempo, eu não incluí a fórmula do INMET aqui, mas ela está disponível nesse texto que tem lá no site da Rede Ômega Centauro. A gente também determina a umidade relativa média do mês, né? Fazendo a média das umidades médias de cada dia, e a umidade relativa média até do ano, pegando a média aritmética das médias mensais de umidade relativa, né? A umidade absoluta do ar, ela nos fornece a massa de vapor de água por volume de ar, tá? Normalmente ela é expressa em gramas por metro cúbico, e na prática o valor dela é encontrado multiplicando a umidade relativa do ar, que a gente determinou ali com os sensores de umidade, por um fator de correção que é normalmente tabelado e é função da temperatura, tá? Então eu pego a umidade relativa do ar em porcentagem, vejo a temperatura, seleciono o valor do fator de correção, multiplico os dois e com isso obtenho já a umidade absoluta do ar na unidade de grama por metro cúbico. Eu há pouco conversava com o professor Delcio, que está mais uma vez, claro, sempre presente aqui conosco,
sobre a insistência dos professores de física, né, em que os alunos utilizem corretamente as unidades. E vejam a unidade que os meteorologistas utilizam para a umidade absoluta do ar. Grama por metro cúbico. Grama, unidade de massa no sistema CGS, professor Nelson. E metro cúbico, unidade de volume no sistema internacional, né? Se um estudante de física usa uma unidade dessas, provavelmente será repreendido. Aí depois os meteorologistas no dia a dia usam grama por metro cúbico e tudo bem, né? Mas deixa para lá. Bem, prosseguindo, medida da pressão atmosférica. Nós temos um barômetro alemão analógico que mede a pressão no intervalo entre 970 e 1050 hectopascais. Esse barômetro ele foi cuidadosamente aferido, comparado com o barômetro do 8º Distrito de Meteorologia, lá em Porto Alegre, com as leituras da Estação Meteorológica do Aeroporto Internacional Salgado Filho, também em Porto Alegre, e com as leituras da base aérea da Força Aérea Brasileira em Canoas. Tá? Foi feita uma comparação durante um período de tempo muito longo e se determinou um fator de correção das leituras barométricas desse equipamento, que é menos 5,3, mais ou menos 0,2 hectopascais. Isso quando a gente quer obter, a partir da leitura que é feita, o valor corrigido da pressão atmosférica para o nível do mar. Lembrando que a nossa estação está a cerca de 200 metros acima do nível do mar, né? 190 metros. Mas normalmente as leituras de pressão atmosférica são fornecidas, corrigidas para o nível do mar. O que mais que temos aí? Vento, direção e velocidade do vento, isso também é monitorado por lá. Nós temos um catavento e um anemômetro de cubas, que são aquelas conchinhas que ficam girando, né? Fabricação da empresa norte-americana Oregon. Temos um anemômetro de Wild, que é aquele que tem uma tampinha que o vento levanta, conforme a força que o vento tem. E um instrumento auxiliar, um anemômetro digital modelo Instruterm, que pode ser usado inclusive manualmente pelo operador. Aqui uma vista da torre. Essa torre tem 5 metros de altura e aqui nós temos o catavento e o anemômetro de cubas da Oregon. Os sensores desses dois equipamentos, a direção do vento e a velocidade, são lidos dentro da CPU da estação, que está lá no abrigo meteorológico. Aqui a rosa dos ventos, né, a orientação norte, sul, leste, oeste. Ali atrás, instalado na mesma base, o anemômetro de Wild, que é aquele da plaquinha que levanta conforme a força do vento, né? Esse anemômetro de Wild, ele foi feito pelo nosso colega saudoso, infelizmente já falecido, professor Renato Eugênio Becker. Foi construído e calibrado por ele, né? Ele fazia parte do núcleo técnico da rede Ômega Centauri, lá nos primórdios de funcionamento da rede. Posteriormente faleceu, mas nos deixou esse legado importante que hoje ainda é usado na estação. Questão da chuva, pluviosidade. Bom, nós medimos não só o acumulado de chuva, diário, mensal e anual, mas também o fluxo, né, que é a quantidade de milímetros de chuva por hora. E para fazer isso nós usamos 3 equipamentos lá. Um pluviógrafo digital, modelo P300, fabricado pela firma mineira IRIplus. Um pluviômetro que também funciona como pluviógrafo, que é digital, faz parte da estação Oregon, que está instalada lá. E um pluviômetro analógico que foi construído, inclusive, na nossa unidade técnico-logística e depois teve o seu desempenho comparado com esses aparelhos aqui da IRIplus e da Oregon. Se não me engano, eu tenho aqui umas imagens. Aqui tem o pluviógrafo da IRIplus, modelo P300. Aqui dentro tem um visor que você, com memória para 365 dias, ele vai medindo a chuva acumulada e também pode dar, se muda a função dele para pluviógrafo, ele também dá o fluxo em milímetros por hora, que ele mede. Aí no caso com memória só de 24 horas. Né?
o pluviômetro, pluviógrafo digital da Oregon. Aqui nós temos a estação de alimentação dele, uma anteninha que transmite por sinal de rádio lá para a CPU que está no abrigo meteorológico, as leituras que ele faz, tanto do acumulado em milímetros quanto do fluxo em milímetros por hora. E essa unidade transmissora é alimentada por energia solar, né? E o pluviômetro analógico que eu falei que tinha sido construído na nossa unidade técnico-logística, que funciona da seguinte maneira: ele tem um tubo aqui fora que se comunica com o reservatório de água lá dentro, né? Então o nível da água lá dentro é indicado pelo nível do tubinho aqui fora. Tem uma escala que não aparece bem aqui, né? Ou que está aqui do lado, mas não aparece bem na foto. Onde a gente pode medir então o nível da água e a diferença, né, em milímetros que dá entre uma leitura e outra, né? Bom, a questão da evaporação. A evaporação é o contrário da pluviosidade, né? A pluviosidade coloca a água e a evaporação retira a água. A evaporação é medida à sombra, resguardada do vento, por um evaporímetro de piche instalado lá no interior do abrigo meteorológico, que é aquela ampola de vidro que nós mostramos num dos slides anteriores, né? E expressa-se essa evaporação a quantidade de milímetros por dia. O balanço precipitação-evaporação, para medir esse equilíbrio ou desequilíbrio entre o input e o output de umidade, né, ele é medido por um equipamento muito simples chamado potamômetro. Um potamômetro é simplesmente um pluviômetro que a gente nunca esvazia. Então, em época de muita chuva, ele pode inclusive transbordar. Em época de uma estiagem severa, ele pode eventualmente secar. E a leitura dele é feita numa escala arbitrária de 0 a 10, onde 0 seria completamente seco e 10 transbordando, cheio até a borda, né? E dessa maneira a gente tem uma ideia do balanço entre a precipitação e a evaporação, né? Em épocas de enchente, os níveis são próximos, as leituras são próximas de 10 e em épocas de estiagem são próximas de 0, inclusive, né? Ou valores muito baixos. Aliás, aqui temos um potamômetro, é simplesmente um pequeno pluviômetro, né, que a gente nunca esvazia a água dele, tem aqui a régua para medir o nível da água ali dentro e dessa forma ter uma ideia se está chovendo muito, se está chovendo pouco, se está evaporando muito, como é que está o balanço entre a precipitação e a evaporação. Aliás, eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que a rede Ômega Centauri tem um programa de observações potamométricas. É uma rede de voluntários para observações com potamômetros que está sendo instalada dentro do estado do Rio Grande do Sul. O coordenador desse projeto é o professor Roberto André dos Santos. Está aqui o e-mail dele para quem quiser contactar e participar. O professor Roberto vai proporcionar todas as informações que forem necessárias, tá? Fica o convite para quem tiver interesse. Já tem muita gente aí pelo interior participando desse projeto, que foi criado no ano de 2019 pelo professor Roberto André dos Santos, que é o coordenador também do Núcleo de Meteorologia. Uma outra variável chamada evapotranspiração potencial, essa é de mais utilidade para a agricultura, né? Ela é definida da seguinte maneira, ó: quantidade de irrigação que eu faço no solo, mais a pluviosidade, menos a água que é recolhida, que é drenada. Vocês já vão entender como isso aí. Eu já vou mostrar o equipamento e o princípio de funcionamento dele. Bom, as unidades de medida de todas essas quantidades aí é milímetros, né? Onde 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado, né? 1 litro de água por metro quadrado, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem a leitura do pluviômetro, tá? A gente pode fazer uma irrigação de uma área padrão de solo
E aí a gente sabe, evidentemente, de antemão, qual é a quantidade de água que a gente está acrescentando ali, né? E a gente depois recolhe, drena esse solo e vê quanto que foi drenado. A diferença entre o que entrou, que é a irrigação mais a pluviosidade, e o que ficou no solo, que foi drenado, é a evapotranspiração, ou seja, o que foi perdido por evaporação e transpiração do solo e da cobertura vegetal do solo para a atmosfera. Tá? E para fazer esse tipo de estimativa, claro, a gente precisa de um pluviômetro, né? Mas além do pluviômetro, a gente precisa de um evapotranspirômetro. E no caso, existem muitos modelos diferentes. Nós, lá na estação do Morro dos Cabritos, usamos um evapotranspirômetro modificado de Thornton White. Tá aí as referências para quem quiser localizar, mas eu vou mostrar basicamente aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Ele começa aqui e termina lá adiante, tá? A uns 3 ou 4 metros de distância da caixa coletora. Essa aqui é uma caixa de, como é que chama isso? Cimento amianto, acho que é, né? Essas caixas aquelas caixas de água antigas, né? Onde foi colocada uma camada de brita, de areia grossa, depois de solo e finalmente de grama, igual a grama aí ao redor, né? No gramado. É aqui que você despeja, se quiser, a quantidade pré-determinada de irrigação também. Né? Bom, lá no fundo dessa caixa tem um cano, né? Isso funciona como um dreno que leva a água lá para um recipiente que vai recolher essa água. Aqui, ó, aqui nós vemos o outro lado do aparelho, né? A saída do dreno e o recipiente que coleta, que acumula essa água drenada. Então, em períodos, por exemplo, de 10 dias ou de 15 dias, ou às vezes até, geralmente temos feito uma vez por mês, a gente vê a quantidade total de água que foi drenada, temos a irrigação, temos a pluviosidade do mês e aí se calcula a evapotranspiração. Tá? Outra variável monitorada, o orvalho. O orvalho é o sereno, né? O sereno. O orvalho normalmente se mede também em milímetros. Ele não é chuva, mas se mede também em milímetros. Tá? E o fluxo de orvalho se mede em milímetros por hora, o fluxo em que o orvalho se forma por unidade de tempo. Né? Bom, meus amigos, acontece que o orvalho é uma das variáveis mais difíceis de serem medidos, porque envolvem quantidades muito pequenas e precisa, portanto, de instrumental muito sensível para fazer essa medida. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se eu tenho aqui, exatamente aqui, ó. Uma outra dificuldade que acontece é que se você usar como referência para a medida de orvalho diferentes superfícies, você pode obter determinações de quantidades que variam por um fator de 1 a 4. Se eu usar uma superfície metálica, uma madeira, um solo gramado, plástico, vidro, etc., eu vou obter leituras de quantidades de orvalho muito diferentes. Tá? E, na melhor das hipóteses, a precipitação acumulada de orvalho em uma noite muito úmida não ultrapassa 0,8 de 1 milímetro. Então vejam que realmente tem que ter um equipamento sensível, né? Tem que medir com muito cuidado isso aí. Como é que a gente mede ou estima a incidência de orvalho lá na nossa estação? Utilizando o chamado método óptico de Duv-Devane, que foi apresentado em 1947, onde existe uma escala de 0 a 9, onde 0 é sem orvalho, noite seca, né? E 9 é uma noite em que a precipitação de orvalho é maior ou igual que 0,3 de milímetro. Podemos chegar então ao limite máximo de 0,8 de milímetro. Tá? Como é que é feito isso? Método óptico. Aqui, ó, é pela aparência das gotinhas de água do orvalho. Quando elas são bem pequenininhas, é o número 1, número 2 e tal. Aqui no meio da escala já começam a aparecer umas bolinhas, um pouquinho maiores, tá? Tipicamente com 2, 3 milímetros de diâmetro. Tá? E aqui para o final da escala, a gente tem já gotículas grandes de formato completamente irregular. Então é feita uma avaliação das superfícies, né, no início da manhã, o ideal é que seja feito logo depois do nascer do sol,
para evitar a evaporação do orvalho, e é determinado esse número, sempre um número inteiro, tá? Porque na verdade é difícil usar essa escala. E mesmo um observador experimentado, ele comete erro típico de mais ou menos uma unidade. Por exemplo, se ele diz que o orvalho é 4, ele pode ter sido 3 ou pode ter sido 5. Não tem muito como distinguir isso, tá? É realmente difícil fazer esse tipo de medida. Mas existem outros equipamentos, né, que nos auxiliam. Tem aqui uma peneirinha que recolhe as gotinhas de orvalho. Aqui um recipiente metálico. Né? Isso aqui é um orvalhômetro de Duff-Devane, que são placas de madeira colocadas em altitudes padronizadas do solo, onde a gente olha também a quantidade de água e o formato, o aspecto das gotículas de água que são acumuladas aqui em cima. Tá? Sinceramente, eu vou dizer para vocês, esse instrumento não funciona. Tá? Mas, em todo caso, nós construímos um seguindo a padronização internacional. Né? Está lá instalado, mas ele não tem grande desempenho, na minha opinião. Não. Existe também um outro orvalhômetro, chamado orvalhômetro de Potvin, que consiste de uma placa de vidro que você coloca inclinada de 45 graus, junto ao solo. O orvalho condensa em ambas as faces, escorre pela placa para uma canaleta e é recolhido por uma proveta. E ali a gente mede a quantidade em mililitros. Claro que depois tem todo um procedimento para passar de mililitros para milímetros, tá? Coisa que também não é trivial. Tá? Esse instrumento aqui, sim, ele está em operação lá já faz aproximadamente 1 ano e mostra uma sensibilidade, uma capacidade de resolução muito boa. Ele tem coletado, para vocês terem uma ideia, nas noites secas, obviamente não coleta nada, fica seco. Né? Mas nas noites mais úmidas, em que o orvalho na escala de Duff-Devane seria 9, o valor máximo, né? Presumivelmente em torno de 0,8 milímetros, 0,8 milímetros de acumulado, nós temos recolhidos ali na proveta em torno de 26 mililitros de orvalho. Dá para matar a sede, dá para tomar um traguinho de orvalho, viu, meu diretor? Uma água purinha da noite, né? No final ali do dia, no final da noite, ao amanhecer. Tá? Então é um instrumento extremamente simples, mas que se revela de uma sensibilidade extraordinária. O que nós estamos fazendo agora é justamente uma série de observações para fazer uma calibração entre a leitura em mililitros desse equipamento e a escala de Duff-Devane, porque aí nós vamos poder obter uma calibração entre a leitura em mililitros e a quantidade em milímetros de orvalho. Tá? Parte de radiação, o que nós medimos lá? A radiação solar incidente, em watts por metro quadrado, é o que se chama de insolação, né? Para isso a gente usa um sensor digital Instruterm modelo MES100, tá? Que tem resolução de 1 watt por metro quadrado e precisão de mais ou menos 10 watts por metro quadrado, tá? Além da radiação, nós medimos também o período diário de insolação, ou seja, quantas horas diárias eu tenho de sol direto, batendo, né? E para isso a gente usa um heliógrafo de Campbell-Stokes, que é um instrumento que eu acho que tem aqui agora a imagem, ó. Isso aqui é uma bola, né, de vidro que age como uma lente, concentrando os raios solares ali no papel termossensível e ele vai queimando, né, à medida que o Sol vai se movimentando. Em períodos em que sai o Sol, ou seja, por interposição de nuvens, ali vocês veem que tem um pedacinho que não foi queimado, né, onde as nuvens tapam o Sol, ele deixa de queimar, né? Depois aparece o Sol de novo, ele começa a queimar de novo. Então daí a gente pode somar o total de tempo aproximado de insolação. Não é qualquer papel. Sim, é um papel... Carbonizar sem produzir chama. Exatamente, é um papel termossensível tratado quimicamente para não propagar chama, porque senão queimaria tudo e não daria para medir nada, né? É verdade. Esse instrumento aqui, meus amigos, ele tem uma história muito interessante, mas eu não vou contar aqui por limitações de tempo. Mas eu conto isso lá no documento que está no site da rede sobre essa estação meteorológica.
Iluminação ambiental. A gente usa um luxímetro para medir a quantidade de iluminação, ou iluminamento também chamado, né? É um luxímetro modelo Minipa, modelo MLM 1011. Tá? Como é que se mede a iluminação? A gente mede com uma unidade chamada lux, né? E a precisão desse equipamento usado aí é mais ou menos 4%, ou mais ou menos 5% se a iluminação for superior a 10.000 lux. O que mais que temos aí? Parte de radiação ultravioleta. Isso é importante para saber se está incidindo muito ou pouco raios ultravioleta, né? Porque é uma radiação nociva. A radiação ultravioleta, ela vai, em termos de comprimentos de onda, entre 10 nanômetros e 400 nanômetros. 1 nanômetro é 1 bilionésimo de metro. Tá? O ultravioleta, que tem comprimento de onda entre 315 e 400 nanômetros, ele é denominado de UVA. O que tem comprimento de onda entre 280 e 315 nanômetros, ele é denominado UVB. E entre 100 nanômetros e 200 nanômetros, UVC. Menos que isso, ou seja, entre 10 e 100 nanômetros, é chamado de ultravioleta distante. O UVC e o ultravioleta distante não atingem o solo, eles são filtrados pela atmosfera terrestre. Mas o UVA e o UVB chegam no chão e a gente pode medir a intensidade disso. A gente usa como medidor. Claro, não é todo o fluxo que chega, né? Uma parte é também, se bem que no caso do UVA e UVB é pouco filtrado, mas o UVC e o ultravioleta distante são totalmente absorvidos, principalmente pela camada de ozônio que tem na estratosfera. Mas o UVA e o UVB passam em boa parte e a gente mede com um instrumento da Instruterm, um medidor modelo MRU 201, que expressa o fluxo ultravioleta em miliwatts por metro quadrado. Tá? E daí a gente pode obter o famoso índice ultravioleta, né, que as pessoas consultam lá no seu celular, na previsão do tempo e tal. Como é que é obtido aquele número? Ele é o fluxo em miliwatts por metro quadrado dividido por 25. Tá? Dessa maneira a gente calcula o índice ultravioleta. Ali, ó, divide o fluxo em miliwatts por metro quadrado por 25. Bom, temos uma vista aqui desses 3 medidores de radiação, né? Esse aqui é o solarímetro, que mede a insolação em watts por metro quadrado. Esse aqui é o luxímetro, que mede a iluminação ambiental em lux. E esse aqui é o medidor de radiação ultravioleta, que mede o fluxo em miliwatts por metro quadrado. Questão da nebulosidade. A gente classifica as nuvens que estão presentes nos diferentes horários em que são feitas as observações, né? Aqueles horários padronizados. A gente usa a classificação que foi revisada e aprovada em março de 2017 pela Organização Meteorológica Mundial. Vamos fazer um merchandising, né, meu diretor? Vamos fazer um merchandising. Se alguém quiser conhecer essa classificação em detalhes, adquira o meu atlas de nuvens e ótica atmosférica, que está à venda lá no site da Rede Ômega Centauri. Ali a gente explica direitinho todos os tipos, subtipos, gêneros, espécies, variedades e características suplementares de nuvens, conforme definidos pela Organização Meteorológica Mundial. A gente também atenta à codificação das nuvens baixas, médias e altas que existem na atmosfera. Existe um algoritmo desenvolvido pela Organização Meteorológica Mundial para fazer isso. Aliás, esse algoritmo também você pode ter acesso a ele comprando essa outra publicação aqui da Rede Ômega Centauri, uma guia de classificação de nuvens. É uma cartela, né, com o algoritmo da OMM para você poder qualificar o seu céu no instante da observação.
E se determina também a fração de céu que está encoberto por nuvens, geralmente em oitavos de céu. Então 0,8 é um céu completamente sem nuvens e 8/8 é um céu completamente fechado. Tá? Para isso a gente utiliza um hemisfério de vidro pintado de preto pelo lado de dentro, aqui ó, pintado de preto, né, por dentro, daí o vidro transforma-se num espelho e a gente pode ter uma visão global da abóbada celeste e estimar mais facilmente a percentagem, né, a fração de nuvens que está encobrindo o céu. Tá? Fração de céu encoberto por nuvens. Também fazemos um patrulhamento de fenômenos de ótica atmosférica, como arco-íris, halos, parelhos, coroas, nuvens iridescentes, etc. Se você quiser saber mais sobre esses fenômenos, compre o Atlas de Nuvens e Ótica Atmosférica, lá na rede Ômega Centauri. Tá? Sempre que a gente vê a ocorrência de um desses fenômenos, a gente elabora uma descrição, normalmente também são obtidas imagens, com câmeras de smartphones ou câmeras digitais, né, como essa P900. Né. E o nível de ruído ambiental, ele é medido em decibéis, onde 0 é sem ruído e 120 é um limite extremo, já muito prejudicial à saúde. Né. Para isso é utilizado um aplicativo de smartphone chamado Sound Meter, que é compatível com o sistema operacional Android e que faz leituras, né, a todo instante. Normalmente é feita uma leitura acumulada de 1 ou 2 minutos e o aplicativo já fornece o valor médio dessa leitura. Normalmente lá nós temos, como é um local de mata, nós temos em torno de 30 decibéis de nível sonoro, o que não é um valor elevado. Né? E principalmente as principais fontes de ruído são a fauna local, principalmente pássaros, né? Também o vento, em dias mais ventosos. Não existe muito ruído artificial. Bom, entre os planos para o futuro está... Eu disse que a estação não está ainda completa, né? Falta instalar um pluviógrafo analógico, modelo de Hellman, que eu já vou mostrar um esquema logo em seguida. Um tanque de evaporação classe A, um orvalhógrafo analógico. Prevemos também um medidor do nível de concentração de CO2 na atmosfera e um sensor, um contador automático de descargas elétricas, de raios, né? Detector e contador de raios, no caso de ocorrência de tempestades. O pluviógrafo modelo Hellman é um equipamento desse tipo aqui, ó, onde tem lá a coleta da chuva na parte de cima, né? Que é levada por uma mangueira para um reservatório. Esse reservatório tem uma boia que sobe, né, e movimenta uma haste com uma canetinha que marca a quantidade em milímetros aqui nesse tambor de papel, que faz uma volta em 24 horas. Quando o tanque vai sendo, digamos, se aproximando de uma condição de transbordamento, tem aqui um sifão que tira a água, né, despeja ela nesse recipiente que depois o operador vai lá e bota fora a água. Tá? Dessa maneira a gente mede o fluxo em milímetros por hora, né, com esse tipo de equipamento. É um equipamento analógico, mas todas as estações meteorológicas, apesar de terem pluviógrafos digitais, e nós já temos, foi mostrado nessa apresentação, né, mas mesmo assim ainda se costuma incluir um equipamento analógico desse tipo. Aqui está o esquema de funcionamento, né? O recipiente, a água entra por aqui, né? Tem uma boia, à medida que a água sobe, a boia sobe e empurra esse cabo que tem ali a caneta que desenha a linha no gráfico. Né? E aqui o mecanismo de sifonamento. Né? Bom,
O tanque de evaporação, que também não foi instalado ainda, ele é um tanque de aço inoxidável com 2 milímetros, chapa de 2 milímetros de espessura, 120,7 centímetros de diâmetro e 25,4 centímetros de altura. Ele é preenchido de água, normalmente entre 5 e 7 centímetros e meio abaixo da borda. E aqui tem isso é colocado num estrado de madeira, em cima do gramado, e fica exposto ao vento e ao sol. Eventualmente, em dias de vento, pode formar ondas na água e se torna difícil medir o nível. Né? Você mede o nível hoje, mede amanhã, e assim a diferença em milímetros te dá a quantidade de evaporação. Para evitar a formação de ondas, aqui tem um tubo menor, onde a água entra por baixo, e a medida do nível da água é feita dentro desse tubo, tá? Para evitar a agitação, tá, da superfície da água. Isso também não foi instalado, mas está previsto. Aqui tem um orvalhógrafo digital, que é um instrumento muito delicado, onde o orvalho se forma ali naquele recipiente metálico, e o peso do orvalho aciona uma balança. Isso aqui tem um braço, né? À medida que o peso do orvalho lá abaixa o braço, aqui tem uma canetinha que sobe riscando no gráfico a quantidade de orvalho. Né? Mas como eu disse, isso é um instrumento muito sensível, né? E consequentemente é caro também. Né? Ele tem que trocar, né, a carta uma vez por dia ou uma vez por semana, dependendo da velocidade de rotação que for selecionada. Tá? Então, esse equipamento ainda não foi adquirido. Tá? Aqui tem a tampa levantada para a gente ver, né? Aqui se vê perfeitamente, ó, o braço. Né? Então, à medida que aquilo lá abaixa, isso aqui levanta e marca a quantidade de orvalho, vai desenhando uma curva, né, que mostra a quantidade de orvalho que se forma durante a noite. Um gráfico desse tipo aqui, ó, aqui o pôr do sol, nascer do sol, então a quantidade de orvalho começa a aumentar à medida que a noite vai passando, né, e aí depois quando nasce o sol vejo que a curva cai, porque claro, o orvalho evapora, né, e desaparece. Queremos instalar também um sismógrafo para monitorar eventuais atividades sísmicas. Não se espera ver grande coisa, mas em todo caso, felizmente vivemos numa região que não é afetada por terremotos. Né? Vai ser instalada também uma câmera óptica de grande angular para monitoramento do céu todo. Isso é um projeto em parceria com a Associação para a Investigação de Fenômenos Incomuns, a AIFE, que é uma entidade coligada à rede Ômega Centauri, e pretendemos também instalar uma conexão online para que as pessoas possam eventualmente acessar em tempo real dados básicos, né, como temperatura, umidade, vento e pressão atmosférica através da internet. Por exemplo, entra lá no site da rede Ômega Centauri, acessa a estação e vê os dados que ela está medindo em tempo real. Né. Isso também não foi ainda implementado. Ok, espero que tenha sido possível estabelecer ou fornecer uma visão básica de uma das estações que a rede Ômega Centauri opera. Né? Futuramente teremos provavelmente outras apresentações no mesmo estilo, detalhando as demais estações operadas pela rede. Até a próxima oficina de astronomia e muito obrigado pela atenção de todos.